Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Por mais esta live em que nós cultuaremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo através da sua palavra. Somos gratos a Deus porque persevera, persiste em nos pregar a verdade. E nós queremos falar sobre buscando o conhecimento da palavra e valorizando-a. Não adianta descobrir o ouro e não guardá-lo bem guardado, não é verdade? Não adianta você prosperar se você não consegue administrar. Não adianta você ter conquistado uma boa esposa se você não soube conservá-la. Não adianta você ter conquistado o marido que você sonhou se você não soube tratá-lo ao bastante para tê-lo ao seu lado. Não bastou você gerar filhos se você não zelou por eles como seus tesouros. Podem ter se perdido no meio do caminho. Quantos evangélicos, pais e mães sofrem porque não pode dar testemunho dos seus filhos, porque os seus filhos não agem com legitimidade. Os seus filhos não andam nos caminhos do Senhor. Samuel, o profeta Samuel, sofreu com isso. Está explícito no capítulo 9 de 1 Samuel. Eli sofreu com isso, seus filhos, um sacerdote, seus filhos cometiam as atrocidades em 1 Samuel, capítulo 1 também. Nós podemos ver os filhos de Arão. Poderia dar N exemplos de que muitas das vezes as pessoas não valorizam aquilo que conquistam. Por muito tempo oram e buscam com tanto afinco algo nas suas vidas, mas parece que ao tomar posse as pessoas relaxam. E o Satanás sabe o quanto você ama, o quanto você buscou por aquilo que você alcançou. E ele vai lutar de tudo para tirar de você, porque ele veio para roubar, não só matar e destruir, mas roubar. Então ele veio e rouba de você. Então nós precisamos ter discernimento. Você precisa discernir aquilo que é genuíno, valorizar aquilo que vale a pena, valorizar o que é bom, desde da mesa, o prato de comida que você bota para dentro, por causa da sua saúde. Assim, aprender a ter um discernimento, de tudo que você deseja alcançar na sua vida. Quantas pessoas compram um carro zero, era o sonho, porque olhou a beleza daquele carro. E logo depois elas se frustram com aquele carro, porque não era aquilo que elas esperavam. Então elas desejaram pelos olhos. O valor que elas deram àquilo que conquistou foi apenas os olhos que informou. Não tinha conhecimento, não tinha informações, só ilações. E aí a pessoa se frustra, se é uma casa. Quando as pessoas dariam tudo para não ter os vizinhos que tem hoje. Mas na hora de comprar, olhou o preço, olhou o que diz o corretor que quis tirar vantagem. Poderia dar uns exemplos. Eu quero voltar para a palavra. Muitas pessoas não conseguem valorizar o verdadeiro profeta porque elas não têm conhecimento da palavra, elas não têm o paladar, elas não têm o olfato, elas não têm a sensibilidade que Jó diz que nós precisamos para que nós possamos discernir a palavra de Deus. Se você não tiver essa atenção, se você não tiver essa graça do Senhor, evidentemente que você sofre, porque você às vezes está ouvindo uma palavra genuína, Deus tem te dado um líder para te abençoar, aonde quer que você esteja, mas você não tem valorizado isso. Aí disse Jó lá no capítulo 12, no verso de número 11,
Não prova o ouvido as palavras, como o paladar prova o alimento? Aí Salmo 119, verso 103 diz assim, olha. Salmo 119, verso 103 diz assim: quão doces são as suas palavras ao meu paladar. Olha que maravilha. Mais doces do que o mel é na minha boca. Olha que lindo. Grave esse texto. Jó 12, verso 11, Salmo 119, versículo 103. Um doce é a sua palavra ao meu paladar, doce como mel na minha boca. Que maravilha. Então, às vezes, muitos têm até o privilégio de ouvir Jesus, como tiveram presencialmente na sua geração em que ele passou aqui, mas não creram nele. João 1,11. Então Jesus pode manifestar através do Espírito Santo no pregador, pode manifestar numa criança, ela pregar algo tão profundo, tão forte, e você não atentar para isso. Não é a criança, por ser criança, que não podia extrair algo maduro para a sua vida, não importa a sua idade. Não foi o pregador. Quando alguém diz para mim, nossa, hoje o culto foi maravilhoso, eu sempre digo para as pessoas, é porque hoje seu coração estava mais aberto. Deus é o mesmo, irmãos. Eu não posso, porque quando você diz isso para mim, olha, se você disser assim, pastor, nossa, hoje a palavra foi tremenda, então você está assumindo que você entrou na live para ouvir a mim, não a Deus. Porque se você ouve a Deus através de mim, todo o culto você tem que dizer, puxa, muito obrigado, Jesus, pela palavra. Porque a palavra de Deus é como uma comida que eu como na minha casa, na sua casa. Nem todo dia você come picanha, não é verdade? Nem todo dia você come a lasanha que você deseja. Nem todo dia você come o prato que você almeja. Tem dia que você vai comer uma comida mais simples, mas ela te alimenta, concorda? Tem dia que você vai comer uma polenta, você vai comer uma carne moída, tem dia que você vai comer uma carne de panela, tem dia que você vai comer um frango frito, um frango à milanesa, um frango ensopado, né? Uma carne assada, um macarrão integral, outro dia um macarrão diferente. É assim. E tem dia que você olha para a comida e diz, nossa, hoje está uma delícia. Mas aquela que você não atentou que estava deliciosa, também te manteve de pé no dia que você comeu. Ela te manteve de pé, sim senhor. Eu te pergunto, quem toma soro no hospital por fraqueza, soro tem gosto? Não. Mas o soro é o alimento que desce daquele saco e entra no organismo para deixar a pessoa viva. É um alimento líquido. Não tem gosto. Porque está entrando na veia. Olha que interessante. Mas a pessoa esquece, porque ela não tem a sensibilidade, ela não tem sabedoria. Então ela só atenta para a comida que ela gosta de comer. Mas às vezes até a comida que você gosta de comer é a que menos te fortalece, é a que menos tem proteína, ou carboidrato, e etc e tal, para te abençoar. Uma criança, ela ama sorvete, bala, etc, etc. Nutre ela? Não. Mas é o que ela gosta. E às vezes o que você fala, meu filho, mamãe vai te dar, papai vai te dar, agora você tem que comer. Tem que comer batatinha, tem que tomar sopa, tem que comer o macarrão para você ficar forte, mas ele não quer. Porque ele está só atento a um paladar da conveniência. Então assim é a palavra de Deus, aprenda isso. Porque senão você fica aplaudindo o pastor, aplauda Jesus. Eu agradeço quando alguém me agradece, pastor, muito obrigado pela palavra, faz bem a você e faz bem a mim. Mas cuidado, para que você não fique
peneirando a palavra de Deus. É porque quando você entra em êxtase, hoje foi tremendo, aleluia. É porque naquele momento, talvez o que você sentiu, nem todos que ouviram a mesma mensagem sentiram na mesma dimensão. Por quê? Porque Deus te privilegiou naquele dia. Você precisava de um êxtase, você precisava de um consolo, você precisava de um conforto maior, você precisava de ser reanimado, você precisava de mais força, você precisava de um motivo a mais para regozijar-se em Deus. É por isso que às vezes você acha um culto que é melhor do que o outro, mas nunca faça isso, a não ser que você, repito, você entrou na live ou entra numa igreja de pedra para ouvir o pastor e não a Deus. Porque eu, quando ministro para você, se Deus não estiver me usando, eu sou o único que não sou alimentado, porque eu estou te ensinando o que eu não ouço, o que eu não vivo, o que não veio de Deus. Eu pressuponho que o que prego para ti venha de Deus, você sai aparentemente abençoado e eu vazio. Porque acaba o culto, eu pergunto, e agora, quem vai pregar para o Pablo? Não, é o Espírito Santo, que ao mesmo tempo que está pregando para mim, o som ecoa dos meus lábios para alcançar você. Então sempre diga, a mensagem do Senhor foi uma bênção. Aleluia. Talvez tenha gosto de jiló em certas noites, em certos dias, é assim. O arroz parece que está diferente, mas ele é o mesmo arroz que te nutre e que te faz vivo e estar de pé. Tá bom, meus amados irmãos? Então, valorize da busca do conhecimento e a valorização. Repito, alcançou conhecimento, então guarde, como o salmista no Salmo 119, versículo 11, e também no verso 105 do mesmo Salmo. Guarda no teu coração. Valoriza os profetas que Deus levantou na sua vida, honra-os, porque esta palavra que traz vida. Por isso, não importa quando alguém te chamar de adjetivos pejorativos, porque você está agradando demais um pastor. Faça isso que você será abençoado. Agrade a Deus, louve, glorifique a Deus, dizime, oferte ao Senhor mesmo, faça isso, mas não esqueça de honrar os seus profetas, porque quem honra os seus profetas, Jesus já disse em Mateus 10, 41, 42, você vai receber o galardão do profeta. E o que é galardão do profeta? Já ensinei várias vezes. Galardão do profeta é uma hierarquia, é um princípio que Deus coloca nos seus expoentes da palavra, como se dissesse, você é um juiz, você prende e salta, não é assim? Você é um delegado de polícia, então você prende e salta. Um exemplo, o pastor, o profeta, ele recebe a unção de Deus, aí Deus diz, olha, a quem você abençoar será abençoado, a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Ele disse isso para os discípulos. Por isso que Paulo, em 1 Timóteo 1,20, ele amaldiçoou Emineu e Alexandre, porque ele tem essa autarquia, ele tem esse poder, essa autoridade, ele tem essa dádiva, Paulo. Então cuidado com o que você faça, Paulo, porque você tem essa autoridade. Então honre o seu pastor, aonde é que você congregue. Não dê, porque o Satanás vai usar pessoas para dizer, você é bajulador, você é isso, você é aquilo. Não importa, isso é inveja, isso é o demônio tentando fazer você parar de continuar a fazer aquilo que é o caminho da sua bênção. Porque a Bíblia disse que quando vai Saul diante de Samuel com seu servo, não era comum, não era apropriado ir na presença de um profeta sem levar alguma coisa para ele. Não, eu achei que era para Deus só, pastor. Nunca ninguém leu isso para mim. Opa, mas eu vou te ajudar, porque eu gosto de Bíblia. Vou te ajudar, para que você nunca esqueça isso. Está escrito no capítulo de número 9, diz a Bíblia
no versículo de número 6 diz assim, olha, presta atenção, de 1 Samuel capítulo 9. Saul está indo buscar as jumentas do pai que sumiu. O pai mandou ele buscar. E ele levou o servo dele. Vão me ajudar. Vão alguém comigo. Porém, o moço respondeu: nesta cidade que chegamos, ó meu senhor Saul, há um homem de Deus e honrado. Verso 6. E tudo que diz sucede infalivelmente. Vamos até lá. E agora, talvez, aleluia, ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Se nós conseguirmos chegar a ele, talvez ele fala, quer dizer, ele é infalível, mas nós temos que achar graça diante de Deus e deste homem para ele profetizar para nós onde estão as ovelhas do seu pai. Verso 7. Disse então Saul ao seu moço: se formos até este homem, o que levaremos a ele? O pão de nosso alforje já se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. O que iremos dar a ele? Olha que maravilha. Verso 8. O moço tornou a responder a Saul, seu senhor: ainda eu tenho um quarto de siclo de prata. Eu o darei ao senhor Saul, para este homem de Deus, o profeta Samuel, para que nos mostre o caminho. Verso 9. Antigamente, porque é coisa do passado, parece que estamos vivendo. Antigamente, Israel, indo alguém consultar Deus, dizia: vinde, vamos ver com o vidente, que é vidente é a palavra profeta no Primeiro Testamento, traduzido de uma forma errônea do grego do Primeiro Testamento. Porque vidente depois se tornou uma palavra muito usada pelos espíritas. E eu não sou espiritualista, eu sou espiritual. Então essa palavra vidente é porque é o profeta que vê as coisas. Mas diferente, né? Então, não se dizia, vamos ter com o profeta de Deus. Porque o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente, está no texto. Aí no verso 9 diz que não era comum chegar diante do homem de Deus sem ter nada para dá-lo. Olha depois, você grave isso aí, verso 6 ao verso 9 de 1 Samuel 9. Então você vê como é bom a gente conhecer a Bíblia. Agora você entende por que aquelas mulheres serviam a Jesus com seus bens. No capítulo 3, no verso 10, não manda levar a casa do tesouro, não manda os dízimos e as ofertas alçadas. Eu mato muito líder pseudos e gananciosos aí. Eu digo, se Jesus disse em Mateus 5,17 que não veio descumprir as leis, mas cumprir a lei e honrar os profetas, então por que Jesus aceitou essas ofertas, quando na verdade ele deveria mandar que elas dessem lá na casa do Senhor, o dízimo e as ofertas, como a viúva fez de Marcos 12, porque elas deram a Jesus. E isso não quer dizer que elas não davam dízimo e também oferta na sinagoga, isso não quer dizer, só quero dizer que se elas faziam isso, embora a Bíblia não diz, elas faziam algo extraordinário, porque além de honrar a sinagoga, levar na casa do Senhor, elas olhavam a Jesus como um homem de Deus, e vão ter a comprovação, porque todo mundo abandonou Jesus quando ele vai ressuscitar dentre os mortos. Agora
vai acreditar, inclusive os discípulos e a família biológica de Jesus, que não acreditava nele até que ele ressuscita, que Maria está chorando na cruz, não é porque crê que ele é o Filho de Deus, é porque ela está chorando, Maria, porque acha que o filho exagerou demais. Você que é católico, porque ela achou que ele exagerou demais. Tá vendo? Você foi fanático aí, o que deu aí? Morreu, perdi o meu filho primogênito. Por isso que ela só vai se converter. Por isso que no túmulo de Jesus não está ela. Quem está é Madalena, é Salomé, não está a mãe. Porque ela só vai se converter. E os irmãos e as irmãs, depois da ressurreição, que ele aparece para elas e vai falar com elas em Atos capítulo 1. Fica melhor você entender do verso 5 ao 14. No 14 diz que estava no cenáculo agora orando Maria e as irmãs e os irmãos de Jesus. Agora ele se converte. Então, essas mulheres, elas fazem algo extraordinário. Se elas honravam Caifás e Anás, o sacerdote, o sumo sacerdote do templo, agora elas também queriam dar Jesus, servir Jesus com seus bens. Então não é nenhum pecado você honrar. Se você for numa igreja diferente daquela que você sempre vai, e aquela palavra, ela testificou, você chegou, puxa, pastor, eu sou da igreja tal, mas eu vim nessa igreja, não importa, tudo é do Senhor. Se o seu pastor e o pastor que você ouviu prega a palavra, puxa, eu vou honrar esse homem. Eu já dei a minha oferta no altar, eu vou lá convidar ele para comer uma pizza. Ou eu vou dizer, pastor, o senhor tem algum gosto específico de perfume? Eu mexo com Jequiti. Eu queria dar um presente para o senhor. Isso é bonito. E que as pessoas não entendem isso. Então, vamos buscar o conhecimento e valorizar o conhecimento e de onde ele vem para nós. Porque ele é que é vida. É ele que te dá vida. É esse conhecimento que te faz ter a esperança da vida eterna. E por que tratar os profetas tão mal? Por que achar que você deu envelope para a obra missionária, o profeta que se exploda para... Ah, não, profeta, sabe o que você faz? Eu dei para a obra missionária, você rouba um pouco aí, rouba, faz de conta que eu não estou vendo, tá? Rouba aí, eu mandei 3 mil, rouba 2 mil, rouba 1.000. É por isso que tem muito gente tirando na igreja, porque as pessoas não sabem honrar. Aí o pastor tem que tirar o dedo do dízimo da oferta para comprar o carro, apartamento, casa para ele e para os filhos. Um erro não justifica o outro. Está certo isso? Lógico que não. Mas se as pessoas fossem mais generosas e honrassem mais os que pregam a palavra, quanta gente rica que eu conheço, poderosa, entra, passa mensagem no meu message. Que mensagem top! Mas nunca deram R$1. Nem para a obra e nem para mim um prato de comida. Opa, não vou citar nome. Mas se eles estiverem aí, ou eles nunca mais vão entrar na internet para me ouvir, ou vão ter vergonha na cara, porque eles entram lá e postam no Instagram, e postam, acham que eu não sei. Mas eu os trato como Jesus os trataria. Porque eles não estão fazendo mal a mim, estão fazendo mal a si mesmo. Então vamos ler o texto bíblico. E já dei uma boa introdução para você. Valorize a palavra. Honra, porque ela é que te dá vida. A sua empresa pode te dar dinheiro, mas esse dinheiro não te garante vida eterna. Te dá benefícios aqui, mas os benefícios aqui vai acabar. Assim como os problemas daqui vai acabar o dia que você morrer. Então vamos valorizar. Vamos empenhar. É por isso que eu não ouço o Benihim mais pregar para mim. Eu não ouço mais. Mas eu abençoo ele toda quarta e todo domingo, nos dias dos meus cultos. Porque o que ele fez lá atrás, por mim. Não sou amigo dele porque é muito grande, eu sou muito pequeno. Mas uma vez ele fez um alto profético para mim. Ele nem sabia quem eu era, embora eu sabia quem ele era, porque eu seguia há anos. Quando ele me deu o DVD da Catherine Kuhlman, aquele diz que recebeu a transferência da unção como Elias Eliseu, na cidade de Worcester, que era a antiga capital de Massachusetts, que hoje é Boston. Então, naquela época eu já honrava, eu fazia sacrifício, eu estava vendo a televisão, morava em Richfield,
que é uma casa que a Lília e seu esposo têm, o Cris. E eu ficava lá vendo a TBN, e quando ele entrava pregando, era um programa gravado, não tinha problema. E ele fazia o apelo, quem vai dar $1.000? Eu ficava louco, falei, meu Deus, eu só tenho isso do banco. E eu ia lá sacar os $1.000, antigamente era diferente, não tinha transferência. E eu ia, depositava. Várias vezes eu fiz isso. $500, $300, era muito, que eu não tinha nada. Os anos se passaram. Nunca mais eu vi Berim, mas eu honro por tudo que ele semeou na minha vida, na palavra. Ele me deu, ele me inspirou a buscar o Espírito Santo. Então, eu sou grato. O Rabino, ele veio a óbito, é a filha que assumiu o ministério. Mas eu, mesmo assim, eu quero continuar e não parei de dizimar e ofertar lá. E eu, como eu disse para a Lília, eu estou melhorando e quero melhorar mais. Por consideração, no caso do Rabino, a memória de tudo que ele fez por judeus. Eu só ouvi ele pregar algumas vezes na América por televisão, nunca ouvi pessoalmente. Mas eu agradecia porque eu aprendi muito hebraico. Ele foi o cara, não o Benihim, o Espírito Santo, mas o Rabino, em 2008 para 2009, que instigou-me a buscar muito o hebraico, porque eu achava bonita a pronúncia e as revelações dele do hebraico. Eu ficava com a minha Bíblia dizendo, meu Deus, quem sou eu? Eu não sei nada. E aí eu fui para cima. Então eu sou grato. Quando você é grato, Deus te abençoa. A unção do Rabino vem para mim. Porque Eliseu morreu. E no capítulo 13 de 2 Reis, e os ossos dele estavam lá enterrados. Quando lança um morto, aonde está ele? Só os ossos. Ressuscita o morto, imagine, na memória de Deus, no sentimento de Deus. Ele vendo que eu continuo honrando o Rabino, mesmo o Senhor já tendo recolhido para si há pouco tempo. Então Deus me abençoa. É assim que eu quero te ensinar. É assim que você deve fazer. Não é pecado você fazer um pedaço de bolo, levar para o teu pastor. Deixa as irmãs falar. É tudo inveja. Pastor, fiz um bolo hoje, lembrei do senhor. Esse era do meu marido está em casa, não tirei dele não. Está o dele lá, mas eu trouxe um pedaço para o senhor. Pastor, eu lembrei do senhor hoje. Hoje não é dia de pastor, hoje não é dia do seu aniversário. Eu lembrei do senhor, eu fui no shopping comprar uma roupa para o meu marido, para o meu filho, e lembrei, achei que essa gravata era a cara do senhor. O senhor recebe? Você não sabe como você será abençoado. Quantos pastores de igreja pobre, coitado, nunca tiram umas férias. E não tem infeliz aí, mas os irmãos mesmos da luta tiram. Chegou feriado dessa aqui em São Paulo, vai para a Baixada Santista para Santos. E o coitado do pastor, não, ele não pode não, ele tem que pregar domingo, ele se vire para ir. Pastor, eu chego de noite, hein? A pessoa, se você puder chegar no seu pastor, pastor, eu tenho visto que o senhor não tira férias, eu queria dar umas férias para o senhor. Eu queria te abençoar, o senhor, a sua esposa e os seus filhos. Eu tenho uma chácara, ou eu não tenho, mas eu vou alugar uma chácara muito boa, o senhor ficar lá uns 7 dias, uns 10 dias, o senhor distrair, o senhor merece, pastor, porque eu e minha esposa, minha família, a gente sempre se diverte. Você já fez isso na sua vida? Eu sei que eu estou constrangendo as pessoas sinceras e estão dizendo, puxa pastor, está ardendo na minha alma, porque eu nunca pensei desta forma. É só o Espírito Santo, irmão, que nos leva a fazer isso. Nos leva a honrar a quem nos tem honrado com a dedicação da busca da palavra. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, e eu vou ler o texto, no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Lucas, o evangelista, Dr. Lucas, no capítulo de número 16, eu vou ler a partir do verso de número 13, diz assim: no dia de sábado, saímos eu, Silas, Lucas, Timóteo, fora das portas, saiu da cidade, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Tremendo, Paulo.
quer saber se é monte, se é igreja, se é casa, se é o descampado. Não, vou procurar um lugar para a gente orar. Deus fala em qualquer lugar. Porque é o seu coração que decide aonde Deus vai falar. Não é o porcelanato ou a poltrona de luxo, não. E assentamos-nos e falamos ali as mulheres que ali se reuniram. Olha, coincidentemente, havia algumas mulheres que também tinham essa visão. E estava lá na beira do rio sentado. Oh, aleluias. Elas se reuniram ali para orar. Verso 14. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, presta atenção nesse versículo, a chave, e servia a Deus. Por que a chave? Você vai entender. Servia a Deus, e ela nos ouvia, e o Senhor, olha, servia a Deus, mas olha o que vai acontecer, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento a tudo que Paulo ministrava. Meu Deus. Então depois disso, mas já servia a Deus. Servia a Deus. Deixa eu continuar. Depois que ouviu a Paulo, foi batizada, ela e a sua casa. Rogou-nos, pediu a nós, a todos nós, casa enche, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, rogou-nos dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, se vocês entender e julgar que eu sou uma mulher fiel a Deus, se vocês acharem que eu sou uma pessoa digna, porque sirva a Deus, entrai em minha casa e ficai ali. E termino. E ela nos constrangeu a isso. Constrangeu, então, a maneira que ela pediu, constrangeu. Paulo disse: não tem como negar, gente. Vou ter que ficar aqui. Eu não sei se a casa dela era grande, era pequena, para hospedar aquele monte de gente. Eu sei que botou aqueles homens tudo para dentro e foi abençoado por ela, essa Lídia. Oh, mulher abençoada. Aí eu preciso ler mais 3 versículos. Indo nós ao local da oração, saiu-nos ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Presta atenção. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, ela gritava, clamava dizendo: estes homens que nos anuncia o caminho da salvação, que anuncia a Jesus, anuncia o reino, anuncia a palavra como ser salva, estes são servos do Deus Altíssimo. Olha que maravilha. Porém, e isto fez ela por muitos dias. Olha a tolerância de Paulo. Talvez porque Paulo queria que os outros discernissem o que estava acontecendo com ela. Ela estava falando bem deles. Que baita propaganda esses homens que pregam, como se estivesse lá. Esse Pablo que está pregando aí o caminho da salvação, falando de Jesus. Esse cara é filho do Deus Altíssimo. Ele é servo do Deus Altíssimo. Esse cara é cooperador, obreiro mesmo. O certo era eu agradecer. Muito obrigado, senhora. Puxa vida. Eu nem te conheço, ela está aí ajudando a aumentar o número de ouvintes, espectadores do Evangelho. A senhora está ajudando a aglomerar mais gente para ouvir o que eu prego. Obrigado. Porque eu não tenho Instagram, nem Twitter, eu não tenho Facebook, eu não tenho rede social. A senhora, olha, eu vou dizer que maravilha. Mas Paulo... E isto fez por muitos dias,
Mas Paulo, perturbado, incomodado, né? Essa palavra perturbado não está legal aqui. Perturbado fala de alguém louco. Paulo estava incomodado. Voltou-se e disse ao Espírito, não foi a ela, olha que interessante. Em um nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora, saiu. Por isso que a nossa briga não é contra a carne nem sangue, é contra a potestade e principado. Efésios 6,12. Então agora eu vou pregar para ti. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 1, verso 11, Paulo está dizendo à igreja de Roma: eu desejo ver-vos, desejo encontrar convosco, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos ou confortados, em algumas traduções. No capítulo 12, verso 6, a Bíblia disse: cada um use seu dom na medida da fé que recebestes. Parece até que Deus dá um pouquinho para 1% para 5% para X, 10% para Y. Parece que Deus está caindo em contradição, ele está fazendo acepção. Quando o versículo 11 de 1 Coríntios 12 diz que o Espírito Santo dá o dom a cada um conforme ele quer, não é que ele está fazendo acepção. É como quer, é porque ele sabe discernir quem está preparado para receber tal dom. Quem pode receber o dom. Então não é uma escolha dele. É nós aqui fazemos com que ele nos escolha pelas atitudes que temos interiorizado em nós. Não aquilo que expressamos estereotipamente, mas que nós conseguimos falar mesmo sem palavra, com o coração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque no capítulo 12, também no versículo 3 de Romanos, a Bíblia diz aqui, que ninguém saiba mais do que é necessário. Ninguém procure saber mais que é necessário. Seja moderado, o que Paulo está dizendo. Cuidado para você não querer responder todas as perguntas escatológicas do fim dos tempos, ou qualquer pergunta que você não saiba responder. Alguém te perguntou do dinossauro, por que o dinossauro tem bilhões de anos e essa Bíblia só tem alguns anos? Quando foi formado Adão? Quando foi formado Moisés? Quando foi que o mundo foi criado? Cuidado para você sair da moderação e querer responder o que Deus não te revelou, por causa de Deuteronômio 29. As coisas reveladas pertencem ao homem, as ocultas somente a Deus, e ele revela quando ele quer, por causa de Jeremias capítulo 33, versículo 3, buscar-me-ei e anunciar-te-ei. Eu vou lhe revelar coisas ocultas que você ainda não sabe. Então Paulo está dando uma palavra de equilíbrio para os obreiros, para a igreja, que ninguém saiba mais do que é devido. O que quer dizer devido? Devido, fale só o que você tem certeza. Não use a sua boca para ilações. Não use a sua boca para informações, para fake news. Que tem o fake news da história da Bíblia, que os caras pregam fake news aí. Deus falou e Deus não falou. Eu sempre digo que está na hora de parar de dizer assim diz o Senhor e dizer assim diz a palavra. Mas como não tem a palavra, então tem que ficar dizendo assim diz o Senhor. Aí da onde vem as profetadas, eu disse, o que é que você tem ouvido? Foi a provocação para te chamar para a live. Você tem ouvido profetadas? Você é movido a profetadas? O seu carro é movido a álcool, a combustível, a gasolina, a querosene, a óleo diesel, a água, não sei. A bateria é híbrido do seu carro, não sei. O que é que você alimenta a tua fé? É profetada? É isso que te faz crer que você tem que viver mais, que muitas coisas boas ainda tem que acontecer, porque Deus usou fulano de tal, na igreja tal. E quem diz que Deus usou ele ou ela? Qual a certeza que você tem?
Satanás tem enganado a muitos. Aí as pessoas ficam frustradas e derrotadas dentro da igreja, dentro de casa e da sociedade, fazendo com que isso, porque ela abre a boca e conta as promessas, e elas nunca foram promessas, Deus nunca disse nada, e as pessoas de casa nunca se convertem. Pô, você toda hora fala que vai acontecer, não acontece nada, então, esse Deus seu é o mesmo que o meu. Então eu provoquei de perguntando: quem te alimenta? Profetadas, adivinhações ou profecias? O conhecimento da palavra ou o conhecimento da mente de alguém? Que supostamente pode parecer conhecimento e não é nada mais do que falácia. Falando coisas sem sentido, porque decorou algum texto, o contexto, leu na internet, comprou um monte de livro, lê mais livro do que Bíblia. Tem gente que lê mais livro do que Bíblia. Sabia disso? Líderes. Eles sabem vários escritores. Eu fico percebendo, eu não vou citar o nome aqui, mas na internet alguns pregadores famosos, estão famosos aí. E eles ficam porque falou fulano de tal, e porque pregou fulano de tal, mas não é personagem da Bíblia não. Eles ficam citando, parece que eles precisam, que Jesus precisa de ajuda. É como se ele dissesse, o Espírito Santo, eu falar que o Espírito Santo falou, não, o Espírito Santo está sem crédito. Eu falar que Jesus falou, não, Jesus já está meio batido, já está mais de 2020 anos. Então eu vou falar que aquele escritor, que o Billy Graham falou, que o Jimmy Swaggart falou, que o pregador falou, que o não sei o que Harry falou. Meu irmão, usa a palavra, assim diz a palavra e acabou. Aleluia. Então muitas das vezes, supostamente, o conhecimento que está sobre ti não é de Deus, não é da Bíblia. É conhecimento que o homem tirou da cabeça dele de tanto ler livro e passou para ti. Porque ele precisa de uma ajuda para pregar. A Bíblia é muito pouco. Eu tenho livros que eles só me confirmam o quanto a Bíblia está correta. Porque os que não estão eu nem leio. Eu não leio 90% dos livros que eu tenho. Tem um armário à minha frente aqui, um armário deve ter aí uns, sem exagero, uns 150 livros ali, só ali, guardado, entulhado. Eu nunca li, porque eu não tenho tempo. Como é que eu vou ler? Agora a Bíblia, já perdi as contas. Lá no meu outro quartinho de oração, quem vem na minha casa sabe, tá cheio de livro. Eu não consigo ler, as gavetas tá cheio de livro. Em cima da mesa minha tá cheio de Bíblia, cheio de livro. A estante do computador cheio de livro. Eu não consigo ler. Porque eu tenho que decidir. Ou eu leio filosofia, livro do homem, ou eu leio a Bíblia. Eu posso ter, eu já li 10% dos livros que eu tenho, só 10, mas eu olho assim, o Espírito me ajuda, porque eu não posso julgar o escritor, eu não conheço, eu nunca vi ele. Então se eu for ler, eu estou morto. Se eu for ler, eu recebo vários e-mails também, não vou dizer o nome da editora que manda, é o inferno, todo dia. E agora é lançamento, vai lançar livro assim lá, puxa vida, pô. Pela madrugada, você tem que ler no mínimo 3 livros por dia para comprar tudo que ele anuncia. É uma fomeagem de grana, uma fomeagem. Então estão perturbando as pessoas. Porque fica tirando a pessoa o foco da palavra. Porque ela vai, entusiasma, comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo dia está anunciando, todo dia. Porque... E não é o mesmo livro. O que me incomoda é que é lançamentos todo dia. Pô, vá plantar batata, senhor. Vá plantar gelo no asfalto. Será que ninguém percebe? Será que não estão vendo? Para de lançar, por favor. Dá uma trégua aí, Dá uma trégua. Faça sempre na última semana do mês. Dá 3 semanas para esse povo ler Bíblia, pelo amor de Deus. Porque eles estão tudo agarrados em livro. Por isso que aconteceu em Coríntios. Uns diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Paulo. E Paulo acabou com isso. Paulo disse, não, tem negócio de Paulo e Apolo aqui não. Quem faz crescimento é Deus, a glória é dele. Tem negócio de nós aqui. Ô Corinto, para com isso aí. A Bíblia, a palavra, irmãos. Paulo está dizendo, eu quero vos visitar. Ter o desejo de comunicar algum dom espiritual. Algum dom. Eu quero mostrar algo de Deus para vocês, para os confortar e fortalecer.
E eu lhe peço em o nome de Jesus, quem sabe você hoje quer deixar Deus, através do conhecimento da palavra, entrar hoje na sua vida, ainda que seja visitante. Paulo disse, eu quero me visitar. Quem sabe você está visitando essa live? Quem sabe hoje você é um visitante? Quem sabe você está dizendo, Jesus, eu vou dar um tempinho para o senhor, visita aqui, vem falar comigo. Faça isso. Mas, se você gostar, peça a Ele para morar definitivamente na sua vida. Cuidado com as lives que você anda ouvindo. Até a minha. Confira com a igreja de Bereia, Atos 17:11, se o que eu prego é Bíblia. Se não for, não participa da minha live não. Não deixa eu te contaminar não. Confirma-se. Peça a Deus uma luz se eu sou um homem de Deus. Ou se eu não sou um homem de Deus. Eu vou melhorar para você, Deus. O que ele prega vem do Senhor. Esquece quem eu sou, se o vaso aqui não vale nada. Porque senão parece que eu estou querendo ser o último gás da coca. Eu disse, Deus, o que ele prega vem do Senhor, vem. Então valorize a palavra do Senhor. Porque a Bíblia disse, olha, então ninguém saiba mais do que é devido, com moderação. Quanto mais você aprende, mais você vai falar. Por quê? Porque você aprendeu com moderação, você é moderado, você não está querendo conhecer um Deus que tem idade eterna, nem para trás, nem para frente, ele não tem início nem fim. Como é que você vai conhecer, querer explicar Deus? Ninguém explica Deus. Nós explicamos a sua palavra, mas Deus é impossível, porque Ele é irrefutável, é inacessível, a sua glória, o seu ser. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 6 adiante, quando ele vai ao terceiro céu, ele ouve coisas inefáveis, não dignas de compartilhar ao ser humano. Ele ouve algo que ele nunca havia ouvido. Ele disse, ele ficou estupefato, ele ficou assustado. Aí ele vai escrever em 1 Coríntios 2, versículo 9, desculpa, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que Deus tem separado, reservado para aqueles que o amam. Porque Paulo disse, eu não posso falar, não é digno, eles vão achar que eu sou louco. Porque ele ficou assim, assombrado no bom sentido, a glória. É como se ele dissesse, puxa vida, eu falo um terço do que Deus é, eu não consigo, eu jamais poderia expressar tudo isso se eu não tivesse vindo aqui ao terceiro céu. Ô Paulinho, prega, meu filho, aquilo que é dado a você para pregar. Não saiba mais do que é devido, tá? A cada geração eu me revelo um pouco mais, até chegar o dia do final. E aí todo mundo saberá, na essência, quem será eu. Aleluias. Glória seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia disse no verso 3 do capítulo 12 de Romanos, então diz assim, cada um exerça a sua sabedoria, o dom que recebeu, na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ah, então, pastor, esse texto aí, no mesmo texto, verso 6 e 3, está contradizendo aí, porque o senhor está dizendo que Deus não faz acepção de pessoa. Não, Deus reparte a cada um conforme eu busque você. Repito, não é que ele dá 1% para mim e 100% para Benihim. Se Benihim buscou, ele vai receber mais do que eu. Deus vai dar a cada um conforme você busca. E ele sabe pela valorização que você dá, pelo sacrifício que você faz em todas as áreas da sua vida, o quanto você lê a Bíblia, mesmo sem entender, você continua buscando a ler livros como Ezequiel, livros como Apocalipse, livros como de Daniel, as suas revelações, que parece confundir a cabeça das pessoas, principalmente no capítulo 10 ao 12. Então Deus está vendo o seu esforço. Ele está vendo como é que você jejua, o jejum que Deus recebe. Nós já ensinamos isso. Pelo povo de Israel, o povo judeu, obedecendo o Salmo 122, versículos 6 e 7. Porque se você fizer isso,
é muito mais do que muitas coisas que você tem feito para prosperar. Porque se você honrar o povo de Deus, você orar por eles, você está intercedendo, jejuando, então a Bíblia diz que vai haver prosperidade e paz na sua casa. Acabou. Aí você está fazendo, lutando, trabalhando igual um louco, não tem tempo para Deus e está perdendo. O segredo da prosperidade é simples. Ser fiel à palavra e às suas obrigações, está tudo certo. Você não precisa cair na mão de charlatão. Passar na onda do envelope, debaixo da ponte, debaixo do arco do sal, sei lá da onde. Nada de cajadinho, toalha, travesseiro, fronha. Nada disso, você não precisa disso. Por isso é que nós estamos na busca do conhecimento e a valorização. Repito, não adianta você ganhar 100 milhões e não souber como guardar. Ele vai virar maldição na tua vida. Não adianta você descobrir uma mina de ouro e não cercar a terra. Alguém vai invadir e vai roubar o teu ouro. E se você for lá reclamar, vai te mandar bala. Então você precisa guardar. Provérbios 4:23. Se alguma coisa tenho eu que guardar na minha vida, guarda o coração. É onde o salmista no Salmo 119, repito, verso 11, 105, guarda a palavra no coração. Guarda, isso é o tesouro. Ela não envelhece. E ela vai te poupar de cair na mão de charlatões, de enganadores. Porque você tem base bíblica, o Espírito Santo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11:6, eu gosto muito dessa passagem de Paulo, que ele diz, eu posso ser rude na palavra. Eu sou rude, eu prego duro, cajado. As pessoas falam, fica sempre exemplificando um pregador duro, ou estão precisando de João Batista de novo. Meu filho, João Batista era café pequeno perto de Paulo. Você não tem ideia. Paulo batia até nele mesmo. O cara era na pávera, o cara era porreta. João Batista, benção João Batista. Mas quando vem Paulo, esse cara prega tanto que ele vai escrever 14 epístolas. Não é João Batista não, é ele, porque João Batista só teve um chamado, vai falar de Cristo, só Cristo, tá? E pecado. E Paulo vai falar de todos os profetas. Paulo vai falar do Espírito Santo. Paulo vai revelar quem é o Espírito Santo. Eu disse para João Batista, quando tu vires o meu Espírito descer, tu verás o meu Espírito descer. Mas tu não saberás como ele é. Só Paulo vai descrevê-lo. O cara, então ele diz, eu sou rude, eu sou brabo, mas não no conhecimento. Quer dizer, no conhecimento não diga que eu sou rude, não. Não diga que no conhecimento eu sou estúpido e ignorante, não. Conhecimento eu sei o que eu falo. É isso que Paulo está dizendo. Então, como eu gostaria de viver na época de Paulo para me aprender a Bíblia. Eu gostaria tanto de ter um pastor. Ia ser difícil, mas eu ia acostumar com ele. Ele me dá muito cajado, mas eu ia ficar bom. Porque eu gosto de Paulo, eu amo Paulo, amo demais. Paulo, Jeremias, eu amo esses caras. Não os conheci, mas espero que Deus me dê a graça na salvação, de saber, quando ele chamar o nome, esse, Jesus, posso dar um abraço dele, não é idolatria não, posso dar um abraço do meu irmão. Porque me inspira a vida ética com Deus. Não é a ética do sistema nem da convenção, é a ética com Deus. O pau come no líder que era Pedro, Atos 2,14, o dedo na cara do cara. Tem conversa não. A ética de Paulo só predominava quando ela não tocava nos princípios de Deus. Hoje não, a ética quando toca no princípio dos homens não interessa. Não interessa a Deus. Aqui, tocou em mim, eu sou Deus. Eu sou Deus. A plantar batata só. Então, meus amados irmãos, Paulo chega naquela cidade, está pregando o evangelho. Aí ele quer procurar um lugar para orar. Por isso que eu digo, aonde Deus fala com você, qual é o melhor lugar? O melhor lugar é onde? É no monte. Muita gente disse, eu vou para o monte porque lá Deus vai falar comigo no monte. Não é o monte que faz Deus falar contigo.
é você com o coração sedento, que fará com que Deus fale com você até sentado numa privada. Muita gente acha que só no monte ele vai conseguir bênção. Monte é o lugar que a gente se separa para ficar, porque às vezes em casa a gente quer fazer um sacrifício, a gente quer mostrar a Deus, oh Deus, eu estou disposto a dar um passo a mais. Mas o Deus que ouve-me no monte, me ouve na beira do rio. Que foi na beira do rio que Deus abriu o coração da Lídia, e ela ouviu atentamente que o Paulo pregou, e mesmo servindo a Deus, ela ainda não tinha sido batizada pelo Espírito Santo, e agora, depois de batizada, não só ela vai servir a Deus, agora naquele rio vai agora, a partir daquela semana, vai estar toda a sua família, porque diz a Bíblia, ela e toda a sua família foram batizadas e salvos. Aleluia! Deus fala, aleluia! Deus fala na beira do rio, Deus fala numa ilha, a ilha de Malta. Deus fala numa ilha, na ilha de Pátimos, onde estava João. Deus fala no deserto. Deus falou com Jacó no deserto. Deus falou com Moisés no deserto. Deus fala no deserto. Ainda Deus fala no deserto. Maravilha! Deus fala dentro de um templo. Porque a Bíblia diz em Atos 22:17, Paulo foi encontrado dentro de um templo em êxtase. Deus estava falando, e muitos até entendem que foi neste momento que Paulo foi arrebatado. Eu vou explicar rapidinho: o arrebatamento de sentido e o arrebatamento de espírito. Não é uma doutrina para fazer regra para as pessoas ficarem, o que vai acontecer? Não, eu quero ensinar o que é isso. E entende que nesse dia de Atos, em êxtase, glorificava tanto a Deus que Deus o leva a Paulo num arrebatamento. Aleluias! De sentido. E Paulo então, por isso que ele vai dizer, eu não sei se do corpo ou fora do corpo. Porque o arrebatamento de sentido, você, não é que a sua alma não sai do teu corpo, mas o espírito. É como se você desmaiasse, como Daniel no capítulo 10, 5 e 9, ele perde as forças e desmaia. Adormecido quer dizer desmaia, por causa da visão. Ele ficou 3 semanas de jejum, numa dimensão tremenda com Deus, e de repente ele tem uma visão forte, ele não aguenta a presença de Deus. Então existe arrebatamento de sentido e o arrebatamento de espírito. O arrebatamento de espírito, você tem plena consciência do que está acontecendo com você. Foi João na ilha de Pátimos, capítulo 1, verso 10. A Bíblia diz: e o Senhor trouxe um arrebatamento, me arrebatou em espírito. Então João tinha consciência onde ele estava. Então é como se ele estivesse orando aqui, ou mesmo dormindo. E naquela noite Deus o arrebatou. O seu espírito, o espírito é que dá vida. A alma depende do espírito. Aí quando esse espírito chega aos céus, então ele vai ver coisa, vai escrever, vai ver tudo. Ele tem noção de onde ele estava, ele tem noção de tudo que aconteceu. Não é como Paulo, não é como Daniel, que naquele momento desfalece. É quando Deus quer tirar o seu sentido, você não controlará mais, você não pensará mais com a tua cabeça, você 100%, Deus te levará. É como se Ele te limpasse tudo que você sabe, Ele esvaziasse a sua mente, para que você tivesse agora uma mente 100% livre de qualquer ensinamento, de qualquer inclinação para um entendimento daquilo que Ele vai lhe mostrar. Então Ele tira o seu sentido, para que agora Ele coloque a visão plena, reta, sem que você desvie ela para a direita ou para a esquerda, e você a ensine 100% como ela é, sem interpretação pessoal. Então eu posso ter arrebatamento de espírito e arrebatamento de
de sentido. A Bíblia diz que Pedro tem um arrebatamento de sentido, lá em Atos 10, versículo 10. E Deus o arrebatou, meteu um arrebatamento de sentido, porque ele não podia pensar com a cabeça dele. Ele tinha que aceitar a vontade de Deus. Ele tinha que aceitar. E ele quer relutar com Deus. Então, nessa primeira experiência de Pedro, ele vai questionar a Deus. Aí ele entende que Deus não faz acepção de pessoa. Pedro, não faça comum o que Deus purificou. Não faça sujo ou imundo o que Deus purificou, Pedro. É do meu jeito, não é do seu. Tira esse sentido seu, essa razão de raciocínio sua. Então, meus amados irmãos, você pode estar plenamente acordado, outro você pode estar dormindo, você pode ter um desmaio. É quando eu acredito, não sei hoje, mas lá atrás, Deus usava muito Benihim, que usava Kathryn Kuhlman. No meio do culto, pessoas caíram, me usou muito nisso. Mas eu comecei a me incomodar. Nas minhas primeiras mensagens, viajando por esse Brasil, eu ia pregar, que eu botava os louvores de adoração, as pessoas saíam caindo, e eu comecei a ficar preocupado. Porque eu via que muita gente caía na carne só para dizer que estava na unção. O marido que tinha errado com a esposa, para a esposa perdoar ele, a esposa que estava brigado com o marido, aí caía quando eu chegava perto, para dizer para o marido, nossa, eu não posso nem brigar com ela mais, agora ela caiu no espírito, tá cheia, tudo malandragem, cheio de malandragem. Aí eu comecei a ver as picaretagens. Eu não tinha que cair já levantava, mas como se Deus já você teve um impacto com Deus, você caiu e levanta. A pessoa cai e já levanta, mas para que cair então, pô? Palhaçada é essa, pô? A experiência com Deus é igual a de Daniel, o anjo teve que pegar na mão dele e levantar ele. Como foi o de Paulo, não é assim não, as pessoas então, por isso que é complicado. Eu comecei a orar a Deus, eu não quero isso para mim não. Não, isso aí vai dar problema. Porque isso aí pode entrar no meu coração e eu achar que eu só tenho unção quando o povo cair, a hora que eu for orar, eu estou fora. Se eu quiser jogar no chão, joga a igreja toda, inclusive eu. Mas eu não quero ser rotulado. Olha, você vai ver a hora que esse cara orar e vai cair todo mundo pro chão. Vai jogar paletó. Isso começou uma onda nos Estados Unidos, visitando as igrejas brasileiras. Os pastorzinhos brasileiros começaram a pegar paletó, jogar nos outros, igual o Benihim. Jogava paletó, jogava toalha, jogava pano. Virou uma bagunça, pô. Virou uma bagunça. Aí Deus um dia me deu uma visão pelo Espírito Santo. Meu filho, sabe por que isso não é de Deus? Simples, meu filho. Porque se essa pessoa teve um encontro comigo ao ponto de ser arrebatada, de perder o sentido dele cair, perder as forças, no mínimo, ela vai ter que respeitar e temer esse momento. Ela vai começar a mudar de vida, porque ela teve um encontro comigo que ela nunca teve, por isso que ela caiu. Ou foi o pastor que deu um tapa na orelha dela? Não, pois é, meu filho. Quando você vê alguém caindo, você pode ter certeza que aquela vida nunca mais será a mesma. Ela teve um encontro comigo, como foi Daniel, Paulo, Pedro, Piriri, Parapapá. Ela tem um encontro comigo. Fora isso, é tudo vaidade de pregador. Porque eles vão induzir, eles vão começar a dizer, agora, eu vou orar por você. Você vai receber, você vai ver. Você vai receber um impacto tão grande do Espírito Santo, você vai ver que você não vai aguentar ficar de pé. Olha o pregador está induzindo o cara. É uma presença tão linda, aí o cara está vazio. Ele precisa dar satisfação à esposa o marido, os filhos. Ele precisa mostrar o pastor, ele está querendo uma boquinha com o pastor. Tem que fazer. Aí o pastor, puxa, olha, rapaz. Olha o irmão, você viu o irmão lá? Irmão Paulo, olha, porque o são, olha aí, aí fica lá. Gente, o pastor da gargalhada, é tanta afronta, é tanta zombaria. É tanta feitiçaria, é tanto misticismo. Um absurdo. Isso fez parar na Canção Nova, nos Carismáticos. Agora parou, mas de vez em quando tem uns engraçadinhos lá. Eu observo tudo para me falar, ué. Eu não vou cuspir pela boca, não, ué. E acha graça. Não, meu irmão. Se você cair, cai e se levanta diferente.
Para de passar papel de ridículo. Para de ficar com essa palhaçada. Eu prefiro não cair e ser transformado por Deus do que alguém dizer que toda vez no culto do Espírito Santo eu caio para o chão e continuo mesmo picareta, mau caráter. Então, meus amados irmãos, essa mulher mostrou, ela servia a Deus, mas ela ainda não tinha esse encontro real com Deus. Foi quando ela ouve Paulo, quando Deus viu que ela estava atenta, você viu o texto? Deus abriu o coração dela. É Deus que vai abrir seu coração. Ele já está abrindo seu coração. Se Deus não abrir o coração, não abrir a sua vida, é só uma fantasia. É só uma tentativa sua e minha. Eu tentando te transmitir algo que é vida e você tentando ser o que não pode ser. Por isso que tem que pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, interceda por mim, me ajude a orar de forma que Deus atente como atentou para Lídia, para que Ele abra o meu coração e eu entenda a mensagem que esse pastor está pregando esta noite e eu me torne uma pessoa diferente. Você não ficar fraquinho na segunda, bonzinho na terça, fraquinho na quarta, não, ou você é ou não é. Porque a Bíblia diz que Jesus, nós teríamos aflições. Fica firme, crente maduro. Esqueça suas preocupações e busque a palavra. Porque no rio, no deserto, dentro da tua casa, na privada, no banheiro, Deus falará contigo. Eu amo ir para o monte. Mas se eu não puder ir para o monte, se eu não tiver essas duas pernas, como é que eu ia para o monte, meu senhor? A não ser que o senhor ia me carregar no colo, concorda? Como é que o senhor ia subir no monte São Roque de cadeira de roda? Só se eu subir no colo, porque cadeira de roda não sobe lá, ué. Só se for de helicóptero, cair de paraquedas, pô. O negócio é alto demais, não tem jeito. Então a gente tem que ser inteligente, racional. Romanos 12:1, servir a Deus com mente racional. A fé é racionalizada. Eu não vou deixar de viver o sobrenatural, mas não vou ser estúpido. Então Deus fala contigo em qualquer lugar. É o seu coração que traz Jesus. Repito, não é o sofá, não é o seu quarto escuro, não é o Monte São Roque, não é o Monte Everest, não. Deus vai falar em qualquer lugar. Faça da tua casa um altar para Deus falar. Faça do teu carro um altar para Deus falar. Faça na sua moto um altar para Deus te falar enquanto estiver no trânsito. Faça do teu fogão aonde Deus fala quando está preparando o almoço, a janta. Faça do teu banheiro o lugar onde Deus fala. Faça do troninho da tua privada onde Deus fala. Faz da sua cama onde Deus fala. Faça do seu relacionamento o lugar em que Deus fala. Fala do seu namoro. Faça do seu namoro o lugar em que Deus fala. Faça nas suas finanças onde Deus fala. Faça na sua conta bancária o lugar que Deus fala. Faça da mesa do seu escritório o lugar que Deus fala. Oh, Espírito Santo. O segredo dessa mulher, ela servia a Deus, mas foi quando ouviu a Paulo, que disse que era rude na palavra e não no conhecimento. Por isso que é bom, eu amo quando eu ouço alguém que tem conhecimento. Eu amo, valorizo. Tenho sede, Pablo, tenho sede de ouvir, mas está tão difícil. E graças a Deus que eu não ouço nem a mim mesmo, que eu ouço o que Deus fala através de mim, que eu não dei nada para pregar. Graças a Deus. E eu tenho tanta sede de ouvir homens cheios do Espírito Santo. E deve ter muitos, mas talvez eu não tive essa felicidade de encontrar os muitos que queria. Mas que Deus abençoe a todos. Eu só quero te dizer, quando ela ouve Paulo, atenta. Quanta gente, às vezes o cara porque tá na live em casa, o filho tá pulando nele, a filha tá pulando, a mulher tá dizendo, meu bem, quer um copo d'água? Pô, tô ouvindo a palavra, pelo amor de Deus, ó. Tive o dia inteiro para tomar água, agora na hora de ouvir culto, tá me oferecendo água. A mamãe está com sede, só quer um pouquinho de coca. Deixa sua mãe em paz, venha ver o culto, pelo amor de Deus. Mamãe, a televisão desligou. Aí a mãe sai da live e vai lá ligar a televisão. Para com isso, ué. Faça o que está em Deuteronômio 31:10, na hora da palavra, traga o filho junto.
Mas eu não entendo o senhor não, pastor. Então bota na hora que eu for pregar, bota um DVD do filme de Jesus para o teu filho ver mais uma vez, para ele não te perturbar. Deixa o celular de lado. Deixa tudo de lado. E avisa o porteiro do prédio, como eu aviso, ó, por favor, se alguém chegar aí, eu não atendo não me interfona aqui não, tá? Que eu vou descer embaixo e deixo o cajado aí embaixo aí. Não me chama na hora do meu culto não. Não me chama não. É quarta e domingo, todos aqui já sabem. Tem que avisar. Então, você zela por Deus. Aí Deus faz como ela zelou. Atenta a Paula, Deus abriu o coração dela. Deus vai abrir corações. Deus já está abrindo corações para entender esta palavra e valorizar. Porque entender e não valorizar, amanhã você perdeu, porque alguém vai roubar. Por causa de Mateus 13, 6 adiante. Encontrou, a palavra caiu na beira do caminho, veio as aves e levou. As aves é os anjos das trevas, que vai e leva a semente. Então guarda, valoriza. Obrigado, Jesus. Então, meus amados irmãos, pela vontade dela, Deus abre o seu coração. Então, ela servia a Deus, mas precisava de um batismo. Quem sabe você serve a Deus na igreja, hein? Quem sabe você tem uma denominação que você serve. Amém? Mas você ainda não teve experiência com conhecimento da palavra que fizesse transformar você e a tua casa. Que fizesse você batizado. Foi Paulo, na beira de um rio. Então não importa se você mora numa comunidade, numa casa de sapé, de zinco, de capim, não importa. Deus ainda fala contigo. E Ele quer falar contigo. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Quem sabe o conhecimento tem fugido da sua vida, porque você não tem estado atento a ouvir quem tem conhecimento da palavra. Você chega na igreja atrasado. Você chega nas lives atrasado. Chega a hora que quer. Para o culto, para lá fazer xixi. Para o culto, vai para o número 2. Puxa, eu sempre já perguntei isso, muita gente, engraçado, por que todo mundo tem vontade? Você está num culto, o Beninho um dia fez isso, eu achei tremendo em Usta, que ele falou assim, ó, uma senhora de idade, como se fosse hoje, já disse, muito bonito, minha senhora. Ele parou o culto. Quem me conhece já ouviu falar isso algumas vezes, testemunho do Beninho, na cidade de Usta, ele disse, ó, muito bonito, minha senhora, o lugar devia ter umas 20 mil pessoas. Muito bonito a senhora se levantar aí, e o mundo todo vendo no meu DVD, a senhora levantando no meio da palavra quando Deus está falando. Aí ele chama o staff dele, todos que trabalhavam, e disse, olha, eu quero a partir de agora que as pessoas que têm problema de bexiga, que tem que... Ele já falou, tem problema de saúde, eu entendo, mas sente lá atrás, lá perto do banheiro, não venha sentar no meio não, porque quando a senhora levantar, a senhora perturba a atenção dos outros. Olha como é que o Beninho estava certo, 100% certo. Eu nunca vi um pastor, pode você já ter visto essa cena, eu nunca vi essa cena, muito menos eu, no meio da mensagem, dá licença que eu vou fazer xixi, tô indo, hein? Eu nunca vi. Dá licença que deu uma dor de barriga, dá licença que eu volto, hein? Você já viu essa cena? Eu nunca vi. Mas por que na igreja? É lógico que é o Satanás. O pregador está pregando, vê nessas igrejas, que fica, às vezes, os pastores sentados atrás. Não são todas. Os pastores bebem água, e chupa chiclete, e troca bala um com o outro. E fica mostrando mensagem. Eu sei o que é isso. Eles ficam no Face. O pastor está pregando lá. E eles no Face aqui. Ó. Aí um passa para o pastor de lá. Aí ele fica assim, ó. Checa o seu celular aí. Ô pastor, ô picareta. O cara está pregando lá, ó. Deus está falando lá, o picareta. É por isso que não gostam de mim. Os picareta, trocando bala, chupando chicletes. Pô, tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem, pô. Aí eu prego, grito e berro. E não tomo água. E vocês estão aí sentados tomando água. Ah, não é porque o senhor está pregando, não. Vocês bebem água até quando eu não prego. Se não pregar ninguém, vocês bebem. Se pregar, prega. Se o anjo descer, você... Para na hora do culto, atenção à palavra. Valorize como a Lídia a palavra. Atenta. Atenta que
quer dizer? Ela não deixou desviar, nada desviou a atenção, nem as amigas dela. Nós estamos debaixo da árvore, estamos aqui na beira do rio, nada, passarinho vai pular, peixe pula, sai, não, só, pode falar, Paulo, meus olhos estão atentos a ti. Bota a ordem na tua casa. Diga, a hora do culto ninguém me perturba. Se na sua casa não tem controle, vai para a praça, vai para a rua. Bota a internet melhor no seu celular, para você não depender de Wi-Fi da tua casa. E vá para a rua, quando acabar o culto, você entra para casa. Você vai ver como é que a sua vida vai melhorar. Você vai ver como é que Deus vai abrir teu coração. Porque Ele vai ver que você está atenta. Mesmo sem conhecer Paulo, ela estava atenta. Aí quando ela viu, falou, meu Deus, eu só tenho que ficar na minha casa. Só fica na minha casa. Tem gente que quer o profeta mais distante possível da casa dele possível. Ô profeta, ainda bem que eu ouço o senhor é pela live, que eu moro aqui em tal lugar, está a 1000 quilômetros de distância do senhor, graças a Deus. Mas ainda tem as Lídias da vida. O senhor podia ficar em casa alguns dias para o senhor pregar? Ela não chamou eles para dar eles comida só não, ela queria ouvir mais, inteligente. Não, lá no Rio estava cheio de mulher. Agora na minha casa eu e a minha família vamos desfrutar. Meus filhos cuidam aí tudo da cama. Vamos arrumar, lavar a roupa deles. Aí vamos arrumar comida, comprar pão, comprar massa. Vamos matar bicho aí, matar o cevado, o carneiro. Vamos fazer comida. Vamos agradar esses profetas em casa. Aí Lucas, a Paulo, Timóteo, Silas, deitou a maravilha. Maravilha. E para terminar, o que você anda ouvindo? Profetadas, adivinhação ou profecias de fato? Paulo sai dali, uma mulher com espírito de adivinhação dava muito lucro para os seus senhores. Sabe o que quer dizer? Tem gente, o Satanás dá o dom de adivinhação. Quantas vezes você já deve ter entrado na igreja, alguém deu uma profecia, você achou que era profecia. Eis que estou vendo um homem aqui, assim assado, uma mulher assim assada, eu te vejo hoje, você chorou às 3 da tarde, e você pediu que Deus te desse um sinal, aí você, sou eu mesmo, aleluia. Satanás para te destruir, porque Deus ouviu a tua oração, Deus ouviu o teu choro, mas o dia da resposta não era aquela noite. O dia que Deus vai te responder é daqui 3 dias, daqui 10 dias, daqui 2 meses, porque você pode estar num processo de provação da tua fé, ou você pode estar pagando o preço do seu pecado. Aí o Satanás usa alguém para poder te arrebentar, para frustrar você com Deus. Ele te entrega uma profecia que não é profecia, é uma adivinhação. Aí você vai ficar frustrado porque ela não vai acontecer. Você vai se esfriar com Deus, vai se esfriar no dízimo das ofertas, você vai se esfriar de ler a Bíblia e você não vai acreditar em mais ninguém, ou vai ficar atrás de um monte de profetada, a Maria do Monte, a Maria sei lá das quantas. Eu sei muita gente que vive a vida pagando preço até hoje, porque viveu a vida toda buscando profetada, porque a palavra não basta. Não, vou no monte, vamos lá, se Deus, se pastor, se o Pablo é de Deus, Deus vai ter que usar a boca dele para falar comigo. Tomara que Deus nunca me use, nem para pregar para você. Eu não sou objeto, não. Ei, não sou aqui adivinho, eu não sou empregado de ninguém, nem Deus é meu empregado, que tem que me usar para ficar profetizando. A minha profecia para você é a palavra. Quer a palavra? Aleluia. Não quer a palavra? Eu estou fora. Porque quando Deus quiser me usar, Ele usa. Mas muita gente faz assim, se ele é homem de Deus, ele vai ter que saber que hoje eu estou chorando às 3 da tarde, e se ele me orar às 3 da tarde, eu tô para dar esse carro. Ah, então não é de Deus, meu Deus, não devia dar o carro, miserável. Eu tô com o dinheiro na poupança. Você tem batido tanto esse negócio de oferta, esse pastor só bate que a gente é miserável, não ajuda missões. Mas se Deus, se ele é homem de Deus, eu peço um sinal hoje. Ele vai ter que saber hoje, e ele vai me ligar até às 5 da tarde, até às 4 vai fechar o banco. Miserável. Quem somos nós, quem é eu e você, para colocar um ungido de Deus num jogo, numa trapaça, numa tramóia, para colocar a vida de um profeta em jogo, o seu chamado, o seu caráter, por causa de capricho meu ou seu?
Respeite a Deus e respeite os profetas de Deus. Ele não tem que ser seu escravo, não. Para você, quer dizer que Deus tem que mostrar que você está chovendo, que você está chorando, que você está fazendo xixi, que você tem dor de barriga, que você está com muita dor. Se ele me ligar hoje, ele é o homem de Deus. Eu vou dar tudo para ele. Para com isso. Para com isso. Essa mulher dava lucro. Tem muita gente com adivinhação. Ela adivinhava certo, porque ela disse: esses são filhos do Deus Altíssimo, são servos. Olha que ela adivinhou certo. Por isso que Paulo deixou passar muitos dias. Ela ficou alguns dias fazendo isso. Eles são servos do Deus Altíssimo. Ela estava errado? Lógico que não. Mas aquilo era uma adivinhação. Ela estava querendo tirar proveito daquele momento para ganhar mais lucro. Ela queria não só mais lucro da Deus Diana, das coisas que ela adivinhava. Eu quero também ter lucro no Evangelho. É as feiras evangélicas, é as igrejas, é os congressos. Tem gente que monta barraca de pastel que não serve nem o capeta, nem para servir o diabo serve. Mas aproveita que é a festa da igreja e pede o pastor para botar uma barraca de pastel. Porque quer tirar lucro lá da igreja, quer arrancar dos irmãozinhos dinheiro. O cara nunca serviu a Deus. Ele bota nos Gideões lá a barraca para vender Bíblia, vender gravata, tudo, vende sapato, vende carteira, vende graxa de sapato. Eu tenho pena de gente que tem caráter, mas eu tenho nojo de picareta safado que usa as festas da igreja para fazer o seu mercado. Vai plantar, vai tudo pagar o preço. Esses pastores que deixa para poder montar gente, fazendo da igreja um barraco, um self-service. Não, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Paulo viu o que você está dizendo. Não é que é mentira, mas tu está usando esse dom da adivinhação que o diabo te deu, porque o diabo sabe quem eu sou. Ele vai dizer no capítulo 19, versículo 15, eu sei muito bem quem é Jesus e também quem é Paulo e quem é vós. Satanás sabe, por isso que você está dizendo que eu sou servo de Deus Altíssimo. Aí ele olha para o demônio e diz: sai dela. Quem tem coragem de expulsar o demônio de alguém que está te elogiando? Você expulsaria demônio de mim se eu estou te elogiando? Você diria para mim: sai dele, demônio, se eu estou falando coisa boa, se eu estou profetizando o seu sucesso? Se eu estou profetizando que Deus vai virar a mesa, sua vida vai virar em 2020, vai ser uma bênção, você vai prosperar, seu casamento vai dar certo, você expulsaria demônio? Você diria: muito obrigado, pastor, ai meu Deus, como o senhor é um homem de Deus, como o senhor é um homem de Deus, uma maravilha, mora na minha casa. Eu posso ser usado pelo demônio para destruir tua vida. Eu posso ser usado pelo capeta para adivinhar a vida que tu está levando. Cuidado com a adivinhação. Pastor, como eu sei se a adivinhação profetada ou profecia? Se a profecia condiz com a vida que tu leva. Porque muita gente está recebendo profecia em vigílias, em estádios, em igrejas, com a vida suja. Aí o pastor, o picareta, olha, estou vendo aqui uma mulher, a senhora aí, levanta aí. A mulher é uma péssima mãe, uma péssima esposa. Mas Deus está vendo o choro da senhora. Deus vai mudar a tua vida, irmã. Não importa, muitos dizem que não dará certo. Muitos dizem que a senhora não é de Deus. Muitos dizem que a senhora não vai perseverar. Mas assim diz o Senhor: eu sou contigo. Ei, a mulher não tem vida com Deus. Adivinhação. Quantos homens não têm vida com Deus? Aí para fazer média, nego fica exaltando porque o cara é o presidente da igreja, o presidente sei lá da onde, o presidente do sistema, o político, Deus vai te usar, e tá, Bolsonaro, e tá. A profecia de Deus, quando ela vem com exortação, ela vem de encontro ao flagelo da sua, da minha vida. Aí você tem que baixar a cabeça. Sim, Senhor, meu Deus, eu sou esse picareta mesmo, eu tenho que apanhar mesmo, tá tudo certo. Quando a profecia é de bênção, é porque a sua vida está aprovada. Você está buscando a Deus com fidelidade, você está servindo a Deus com o seu melhor, mesmo tendo pouco.
Você dizima, você oferta. Não fica fazendo conta em calculadora, não. Então aí a profecia, aí não é profetada, nem adivinhação, é profecia, porque você está pronto para receber coisas grandes de Deus na sua vida. Como você está? Você merece receber essa noite uma profetada, uma adivinhação ou uma profecia? Ou é melhor você ser humilde e dizer, pastor, vou me preparar, porque eu quero receber a profecia do Senhor. Eu estou em busca do meu milagre, estou em busca da restauração da minha família, estou em busca da restauração da minha vida financeira, estou em busca da minha identidade que eu perdi. Eu perdi o foco da vida. O Espírito Santo, maravilha. 10:28. Aleluia. Retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Retende o que é bom. Valorize. Examine antes, você tem que examinar. Examine e retende o que é bom. Verso 21 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Como é que eu vou examinar se eu não tenho? Como é que o cara vai ser perito, vai examinar meu carro para poder me dar o documento? O senhor é perito de carro? Não, eu sou perito da medicina legal. Não, aqui não é defunto, não. Aqui é para tratar com o meu carro. Aqui, ó, tem que ser o perito de carro, aqui, meu senhor. Como é que você vai examinar se o que você está ouvindo é de Deus? Se você não busca o conhecimento, se você não preza pelo conhecimento, se eu não prezo pelo conhecimento, examinai e retende o que é bom. Aleluia. 1 Coríntios 14:32 disse que em algumas traduções as profecias estão sujeitas aos profetas, em outras os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que é isso? Olha que terrível isso. O espírito do profeta está sujeito a ele. Ele decide o que ele fará com a palavra. Ele decide se o espírito dele, ele quer dar para servir a Satanás, a servir o homem, para agradar o homem, para fazer agenda, ou para servir a Deus. Ele decide, o espírito está sujeito a ele. É por isso que você vê lá em Isaías, no capítulo de número 30, no versículo de número, louvado seja Deus, Isaías, no capítulo número 30, versículo número 10. Você vai ver. O que eu vou ver, pastor? As pessoas dizendo, não nos pregue coisas boas. Não nos pregue a verdade. Não nos pregue algo que nos aproxime de Deus. Versículo 10 e 11. Pregue algo que nos afaste desse santo aí. Aí diz a Bíblia que os profetas fazem exatamente isso. E Deus vai ficar irado ao dizer, os meus profetas fortalece a mão daqueles que pecam para que eles não se convertam a mim. O cara está no erro, o cara está no erro, o cara mete profetada ali, ele vai lhe profecer o cara. Porque na vigília, principalmente algumas vigílias de São Paulo, do Rio de Janeiro, essas duas cidades, Curitiba, São Paulo, Rio, Curitiba e Santa Catarina, esses são os campeão, e Bahia agora. Esse sim está campeão da mutretagem, não, com raras exceções. As vigílias contratam os pregadorzinhos de Araque. E chatarabacou, e Deus está aqui. E pai, bate a toalha, e vai receber. E a bênção está aí, meu filho. Na hora da oferta, aí o pastor já está sabendo que ele vai ter que tirar. Cada pregador, ele tem que tirar uma oferta, porque ele vai ter que agradar o pregador. Quanto arrecadou e quanto esse pregador pregou nessa tirada aí? Ah, deu 10 mil. Ah, dá 2 mil pregador, 8 mil, bota no caixa. Agora vai pregar, agora o segundo pregador vai cantar fulano, vou citar nome. Fulano aí, pá, que todo mundo retetê, pá. Agora vai pregar a segunda pregação da madrugada. Vamos tirar mais uma oferta. Nessa segunda leva deu um pouquinho menos, pastor. Deu 7 mil. Ah, dá 1.000 pro pregador. E 6 mil, bota no caixa. E enche o saco. Aí quando chega às 5 da manhã, o pastor tá lá, feliz. O tesoureiro já passou um bilhetinho para ele, olha quanto arrecadou. Os pastorzinhos, os miseráveis, os marqueteiros, os cacheteiros, já pegou o cachezinho dele, já rachou fora. E o coitado do povo vai para o ponto de ônibus para pegar metrô, para pegar ônibus, comer bolo entalado, com café horrível, com chá, pipoca para encher o estômago. Covardia, mas todos pagarão por isso. E Deus está te chamando esta madrugada, irmão. Deus está te chamando.
Louvado seja Deus, porque Deus te ama e me ama também. Vamos buscar o conhecimento e vamos valorizar Ele. Aleluias. Muitas pessoas mostram suas convicções daquilo que querem, porque estão vivendo isso que eu falei, Isaías 30, elas não querem ouvir a verdade. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4,3, diz a Bíblia, não fui eu que disse, foi a palavra que disse, não suportarão a sã doutrina e procurarão senhores para si mesmos. Pastor, não gostei do pastor, bate demais, o culto dele demora muito, eu gosto desse outro aqui, ó. Ele conta piada, a gente ri demais, é o stand-up, a gente ri, tanta gargalhada, e é só 40, a gente nem vê a hora passar, 40 minutos, nem vê a hora passar. Aí eu compro CD dele, eu compro DVD. Desse pastor Papo, eu não compro não. Eu não compro nem o túmulo para enterrar ele, eu não compro. No verso 4 disse, no verso 4 a Bíblia diz, que recusarão ouvir a verdade, disse Paulo. Será que nós estamos vivendo exatamente esse tempo? Lógico. Muitos estão recusando e refutam e quer matar o profeta. A mim não me mataram no braço porque não teve homem. Na bala, talvez não houve oportunidade. No meu saber espiritual, porque enquanto não chegar a minha hora, eu não morro nem de gripe, muito menos de bala. Você quer essa bênção para a sua vida? Você quer viver de palavra e parar de buscar profetada, irmão, irmã? Parar de ficar querendo me ouvir na sua casa, tem alguma coisa aí? Se de alguém, pastor, se Deus mostrar alguma coisa, só fala, para com isso, vá, presta atenção, senhor. Vai buscar a Bíblia, vai buscar a palavra, vai viver a vida no altar. As pessoas estão tão acostumadas com isso. Aleluia. Então eu te convido para me orar. Busque primeiro o conhecimento da palavra. Em nome de Jesus. Peça a Deus discernimento, através do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:10. Ele vai te dar discernimento, para você discernir quem está pregando, a profecia que tu está recebendo, se é profecia, profetada, adivinhação. Busque conhecimento. Mesmo que as circunstâncias que tem lhe trago à igreja em 2020. Mesmo que as circunstâncias que tem te trago o Evangelho, seja por causa da necessidade emocional, eu entendo, por causa do seu psíquico, por causa do seu casamento, por causa da sua vida financeira, sua vida sentimental, o seu trabalho, você precisa de um aporte de emprego, as suas finanças, as injustiças que você vive, as doenças, mesmo que o motivo que te traz a esta live, ou o motivo que te trouxe o Evangelho seja algum destes, por favor, mude agora, priorize o conhecimento, a palavra, que é o reino de Deus e a sua justiça, e eu tenho certeza que as demais coisas virão. Quero te poupar que você caia no laço de 2 Timóteo 3:1-5, no laço dos homens impiedosos, gananciosos, avarentos, ladrões, amantes de si mesmo, picaretas, falsos profetas. Deus quer nos poupar, quer te poupar. Então, não importa a circunstância, mude ela. Seu casamento vai mal, você ainda está doente, mas Deus, eu a partir de hoje quero buscar o conhecimento do Senhor, quero valorizar agora a tua palavra. O Senhor sabe o que eu estou vivendo, o Senhor sabe até o que me trouxe essa live, o que me trouxe a igreja, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Mas eu quero buscar o conhecimento até para que eu possa me fortalecer no momento da minha dificuldade, como disse Paulo. Eu vos quero visitar para levá-los algum dom espiritual que vos console, que vos conforte, que vos fortaleça. Maravilha. 1 Samuel 28:12. Aquela adivinhadora, ela adivinhou, aquela feiticeira, quem era Paulo. Desculpa, quem era Saul. Uma feiticeira. Por isso que muita gente crê em feitiçaria, porque é adivinhação, Satanás dá. Aleluia. Nunca mais diga que só um monte Deus vai falar contigo.
Se você for ao monte, vá não para idolatrar o monte, para adorar o Deus que fala com você daquele monte, mas pode falar com você em casa, porque um dia você pode ficar velhinho, você pode chegar, se você viver muitos 100 anos e não ter mais perna para subir o monte. Aí você vai ter que dizer para os seus netos: Deus não fala mais com o vovô. Por que, vovô? Porque agora o vovô não consegue mais subir ao monte, aqui em casa Deus não fala. Cuidado, seja sábio. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pelo término deste culto, meu Pai. Obrigado por esta palavra de ensinamento, de exortação. Aprendemos sobre adivinhadores, profetadas, profecia, que o Senhor fala na beira de um rio, no deserto, numa ilha, em qualquer lugar, porque é o nosso coração que determina. Ouvimos arrebatamento de sentido, arrebatamento de espírito, arrebatamento, meu Pai, de espírito. Falamos de João na ilha de Patmos, do próprio Jesus no deserto, quando tentado, e Satanás, meu Deus, ali o tentando. Jesus foi arrebatado em espírito para ver, meu Deus, a glória do mundo, para ver coisas, meu Pai, mas ele estava em pleno sentido. Ele sabia onde estava, o que estava fazendo, e foi por conta própria. Não é o Satanás que o levou, foi o seu espírito que o levou aonde Satanás estava indo, para que Jesus tivesse aquela experiência. Arrebatamento de espírito. Falamos em arrebatamento de sentidos. Daniel, falamos de Paulo. É o nome do Senhor Jesus. Falamos de Pedro. Ajuda, Paizinho querido, porque o Senhor fala em visão, o Senhor fala em sonhos, e o Senhor fala em plena faculdades mentais e físicas. Eu sentado vendo a TV, sentado comendo um prato, comendo a comida de um prato que está dentro de um prato, no volante de um carro, numa motocicleta, sentado no avião, sentado na beira de um lixão. O Senhor fala. Aleluia. Que nós não venhamos idolatrar lugares, que não venhamos idolatrar montes, mas venhamos adorar o Senhor aonde quer que nós queremos que o Senhor fale conosco. Vamos adorar o Senhor no banheiro de casa, na lavanderia, na garagem, no passeio, a quem lava a calçada, no jardim que aguamos. Vamos adorar o Senhor, porque os lugares, todos eles passarão. Jerusalém desaparecerá, todos os montes desaparecerá, porque o novo céu e a nova terra será feita. Apocalipse 21. Meu Deus, eu peço ao Senhor, estenda a mão, que o Senhor venha blindar essas pessoas contra falsos profetas, contra adivinhadores, adivinhadoras, profetadas. E eu repreendo na vida daquele que está atento, como Lídia me ouvindo, que o Senhor tenha aberto o coração dessas pessoas, que elas não sejam mais vítimas de servir a um Deus sem desejar esse batismo, porque ela servia ao Senhor, mas não tinha sido batizada, até ouvir o homem do conhecimento chamado Paulo. Aleluia! Ela não importou que ele era ignorante, ela não importou que Paulo era brabo, ela não importou que ela era rude, ela só se atentou no conhecimento que ele tinha. Quanta gente não me ouve que diz que eu sou estúpido, que eu sou ignorante, que eu sou brabo, ao invés de aproveitar o conhecimento que tu me destes, porque esse conhecimento não é meu, a glória é do Senhor. Aqueles que estão atentando não pela minha tonalidade de voz, que não estão me julgando pela maneira que eu prego, que não estão me julgando pela maneira que eu exemplifico as coisas, mas estão, meu Deus, olhando, examinando a verdade que está saindo dos meus lábios. Abençoa essas pessoas, que a partir de agora, aonde elas estiverem, o Senhor vai falar com elas. Elas vão falar com elas na piscina, debaixo de um chuveiro. Vai falar com elas, Pai, na fila de um banco, na fila de um INSS, de um SUS, de um hospital, num leito de uma enfermidade. Aonde elas estiverem, será um altar para o Senhor falar com elas.
Chega de profetada de adivinhação, ficar esperando profecia para ficar chorando, para ficar emotivo. Chega, é a palavra que deve fazer chorar, que deve fazer nos emocionar. Porque o Senhor não é um Deus sensacionalista, o Senhor é um Deus da unção. A unção mexe com a emoção, mas uma emoção que não extrapola para virar meninice. Eu abençoo a todos, Pai. Receba esta palavra que já é a bênção na sua vida. Receba esta oração, a unção que está sobre esse galardão que Deus me deu. Receba em nome de Jesus. Eu te abençoo hoje para todo sempre. Aleluia. Beijo no coração. Tchau.